Graça e paz. Graça e paz, como vai, querido irmão? Tudo bem, Bem, missionária de Meia? Oi? muito bem por aqui. Eu estou ouvindo Graças a bem você. Deus. Eu também estou te ouvindo muito bem. Como é que a senhora está? Tudo bem por aqui, graças a Deus. Muita alegria, muito movimento, saindo muito para passear na Avenida Atlântica. Tá uma maravilha. Tudo virtual, tudo virtual. Tá. Não, aqui em Pernambuco nós estamos no mini lockdown, né? Nós estamos nesse processo, rodízio de carro, só podemos ter acesso a supermercados e farmácias ou trabalhadores de setores essenciais. Nós estamos, né, nesse período orando para que agora, próximo domingo, se encerre em nome de Jesus. Vamos esperar ver o que é que Deus tem para nós aí. Antes de tudo, doutora Edmeia, eu quero agradecer de coração pelo seu convite, é só ter aceitado esse convite. Nós, da Igreja Nazarene Central do Recife, nossa juventude, a JNI da igreja local, nós estamos muito felizes em tê-la aqui conosco. Eu fiquei sabendo, não sei, vou perguntar aqui para a senhora ao vivo, ontem foi o seu aniversário, missionária Edmeia? Pois sim, dizem que velho não faz aniversário, completa era. Mas como eu não sou velha, tudo bem. Tá certo. Tão feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, Muito muito obrigada. mesmo. Tá, E joia. que Deus lhe continue lhe usando poderosamente para a glória do Senhor. Eu queria perguntar ao pessoal se estão escutando o áudio da missionária, como é que está aí o vídeo? Tranquilo, pessoal? Ok. Doutora Edmeia, eu conversei com a Magda e eu tinha falado com ela, né? Um tema para nós conversarmos. E veio no coração, dentro da perspectiva do que, como Paulo, né, se comunicava com a igreja, desde que ele entrou em missão, ele sempre escrevia cartas. Né, ele sempre buscou direcionar cartas para vários lugares, para várias igrejas. Para Timóteo, especificamente, né, um discípulo dele ali, ele com muito amor, com muito carinho, sempre buscou, né, levar auxílio para aquele rapaz, através de suas palavras. E aí foi quando veio no coração, doutora Edmeia, de pedir para a senhora, caso a senhora fosse escrever uma carta para essa geração, o que iria conter nessas páginas. Então, nós queremos agradecer a cada um que está aqui chegando. Esse será o nosso momento. Quero dar tempo para a senhora, né, ministrar. Fique à vontade. Nós temos aí 1 hora e que, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai lhe usar poderosamente. Fique com a palavra, doutora Edmeia. Graça e paz, meu querido. Eu agradeço muito pelo convite. Eu agradeço, eu sempre acho que é um privilégio podermos falar, mesmo estando sem sair de casa. É um momento precioso em que nada nos prende enquanto nos decidimos falar. Tendo que Uhum. escrever uma carta para a igreja hoje, eu diria, como João, a amada igreja, não é? Ou como Paulo, aos santos que vivem no Brasil, não é? Graça e paz. Mas uma coisa eu deixo muito logo de início. Santos, aos santos que vivem no Brasil. Por quê? Porque quantas pessoas acham que santos são aquelas pessoas que morreram e depois de mortos estão fazendo milagre que em vida nunca fizeram. Morto não faz nada. Morto morreu. Se ele pudesse fazer alguma coisa, faria por ele mesmo, ressuscitaria. Então, santos, esses santos a quem Paulo se dirigiu, a quem eu me dirijo hoje, eles estão sentados, eles estão ouvindo, eles não fizeram milagres e eles estão muito bem vivos para ouvir a carta. Eu oro primeiro por eles, como Paulo orou pelos Efésios, porque Paulo disse, a minha oração
é que Deus ilumine os olhos dos vossos corações. Então, é essa a minha oração pelos santos que estão me ouvindo. É que Deus ilumine os olhos do seu coração, para que vocês possam ver quem são vocês, aonde vocês estão, e que vocês enxerguem aquilo que ainda não enxergaram. Por quê? Eu não estou pedindo emprego, como Paulo não pediu. Eu não estou pedindo soluções para este mundo, como Paulo não pediu na carta aos Efésios. O que eu estou pedindo para a igreja nessa carta que eu estou dizendo aqui é que sejam iluminados os olhos do seu coração para que vocês vejam o que vocês já têm. Vocês já estão assentados nas alturas celestiais em Cristo. É preciso que vocês saibam que vocês já estão. Vocês já são filhos de Deus. A Bíblia diz, e vocês já leram, que Jesus Cristo lá na cruz já nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, é isso que eu escrevo nessa carta. Esse é o meu recado hoje. Que vocês saibam que quando a Bíblia diz que nós já fomos constituídos, esse verbo está no pretérito passado. Algo que está completo no passado, que já foi feito, não vai mudar. Nós, lá na cruz, fomos constituídos reino e sacerdotes. Também, como o apóstolo Pedro disse, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que significa que nós somos raça eleita, sacerdócio real. E nós vemos também, quando o apóstolo Pedro, aqui mesmo na primeira carta de Pedro, ele diz que nós somos sacerdócio santo. E quando ele diz que nós somos sacerdócio santo, é para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, no momento, vocês são sacerdócio real. E no outro momento, vocês são sacerdócio santo. Enquanto sacerdócio real, vocês têm que proclamar, mostrar, anunciar, que todo o mundo veja através de vocês, hoje, as virtudes daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É através da sua vida que o mundo vai saber quem é Deus. Muitas pessoas não terão acesso à Bíblia. E a única Bíblia que eles vão ter para ler é a sua vida, o seu testemunho. Então, você é sacerdócio real. Você representa um reino. Você representa o monarca, a monarquia de Deus. Você tem sobre você esta incumbência. E quando Deus lhe chamou para ser a igreja do século XXI, Deus sabia o que estava fazendo, porque Deus sempre sabe. Ele está apostando em você hoje, jovem, velho, adulto do século XXI, para ser a igreja, para ser a proclamação da pessoa dele
Essa é a nossa vocação hoje, é proclamarmos com a nossa vida quem é o nosso Deus. Mas, enquanto sacerdócio santo, nós vamos ministrar, vamos oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Ele por intermédio de Jesus Cristo. Significa que o sacerdócio que hoje ministra diante de Deus somos nós. Amém. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, porque o sacrifício é o sacrifício dos nossos lábios, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus. Por isso, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Portanto, eu lhes aconselho neste momento a ver os dois momentos do seu sacerdócio e que você possa pensar: será que eu estou sendo sacerdote? Será que eu estou sendo sacerdote? Porque a Bíblia nos ensina lá em Apocalipse 1 que Jesus Cristo, com seu sangue, nos comprou lá na cruz e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Esse foi o trabalho de Jesus, levantar aqui na terra a igreja que vai ministrar sacrifícios espirituais agradáveis ao Pai. Amém. Através de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, andar neste mundo, andar nesta terra, onde quer que você esteja, que todos possam ver que você é filho de Deus, que ninguém tenha que lhe perguntar, porque as suas ações serão visíveis, serão espontâneas. O seu jeito de ser, de falar, de amar, o seu exemplo será um exemplo onde está escrito Filho de Deus. Deus nos chamou neste momento, um momento terrivelmente difícil. Eu tenho certeza que Deus já nos deu todas as armas necessárias para nós vencermos toda a demanda deste momento. E agora, enquanto nós estamos possivelmente, visivelmente parados, porque nós estamos nesse retiro que Deus permitiu, que é esta quarentena, que nós possamos aproveitar todo esse tempo para nós voltarmos para a palavra e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me falar? Pergunte. Pergunte a seu Pai. O que o Senhor quer me dizer de específico? Porque eu lhe digo, não haverá mais tempo para você sonhar, que ainda vai ter esse 2, 3 meses, 4 ou 5, para ficar dentro de casa. Embora seja um momento tão difícil para tantas pessoas, você não sabe para que lado olhar. Não olhe para os lados. Olhe para cima. Só há uma direção para olhar. É para cima. E lá, lembrando do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele diz: se sois do alto, olhai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, é o momento de começarmos a olhar para o alto. Não adianta olhar para os montes, como diz o salmista no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro.
O socorro não vem dos montes, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, você já está sentado nas alturas com Cristo Jesus. Você é do alto. Você já não é mais apenas um cidadão da terra. Você é um cidadão que tem duas cidadanias. A cidadania da terra, a cidadania do céu. Comece a viver essa realidade. Comece a viver este momento de filho de Deus na terra. Estamos vivendo um confronto, um choque de reinos constante. Reino da luz, império das trevas. Quem é jovem está se debatendo porque ele ouve uma notícia em casa, ele ouve uma notícia na igreja. E quando chega lá fora, ele vê tudo diferente, ele ouve tudo diferente, e se ele não tiver firmado no coração a certeza de quem ele é, então fica muito mais difícil. O que eu digo para vocês hoje é repetindo o que já o apóstolo Paulo diz. Nos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, muitos apostatarão da fé, por seguirem a ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Bem, como você vai apostatar da fé? Porque só quem pode apostatar da fé é quem tem fé, é crente. Mas como você vai seguir ensinos de demônios se você não vai nos lugares onde os demônios ministram? Mas os demônios vêm dentro da sua igreja para ministrar, vêm dentro da sua escola para ministrar, vêm pelo seu computador, vêm pela sua internet, seja no seu celular, seja no seu iPad, seja no seu iPod, seja onde for, você vai ser ministrado pelo ensino do mundo. Fora isso tudo, você tem que enfrentar uma sociedade que exige de você que você renegue e que até se envergonhe de ser filho de Deus. Este é o momento. Em nenhum momento outro foi tão difícil de você levantar a cabeça e dizer: sou filho de Deus. Mas agora, Deus está esperando de você uma nova atitude. Essa quarentena tem que ser o momento em que você se prepara para sair de casa, mostrando cara de filho de Deus, mostrando que você parece com Deus. Na igreja primitiva, houve um tempo em que as pessoas foram levadas para a igreja pela palavra de Deus. Houve conversão na igreja em Antioquia. Aquelas pessoas da rua que bebiam, que xingavam, que adulteravam, que roubavam, escandalosas, elas foram convertidas. Elas ficaram 1 ano tomando aula com o apóstolo Paulo e com o seu discipulador. E depois de 1 ano, elas receberam um apelido, Caras de Cristo. Por quê? Cristãos, do tanto que eles se pareciam. Observe, o povo lá fora não disse que eles eram cara de Barnabé, cara de Paulo. Botaram cristãos, cara de Cristo. Porque eles viam claramente naquelas pessoas uma outra pessoa, uma pessoa diferente. Eu estou falando hoje, dizendo todas essas coisas para jovens. Quando nós pensamos, o medo que foi uma herança que todos nós recebemos desde o dia
em que nós fomos expulsos do Adão, do jardim do Éden, junto com Adão e Eva, porque nós somos descendência deles. Nós fomos expulsos, ficamos do lado leste, porque a Bíblia diz que Deus colocou a leste os querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o acesso ao caminho da árvore da vida. Então, nós todos ficamos para o lado leste, com todas as maldições, porque Deus disse para Adão: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. E do momento em que nós viemos para cá, um dos males, uma das dores que nós temos que sofrer é o medo, porque o medo foi o primeiro grito do homem depois do pecado. Quando Deus chamou Adão, Adão, onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim, mas porque eu estava nu, tive medo, eu estava desprotegido, eu estava desamparado, eu estava descoberto, eu estava vulnerável, tive medo. Nós carregamos esta marca, a marca do medo. Temos medo do Covid-19, temos medo de morrer, temos medo de alguém que chegue na nossa porta e traga o Covid. Temos medo da compra que vem no supermercado, porque a compra pode trazer o Covid. Temos medo do ar que respiramos, temos medo. Estamos com medo. Medo do vírus. Sabemos que vírus mata. Mas tantas coisas matam. Mas, no momento, o que está dando Ibope é a morte pelo Covid. Até atribui ao Covid morte de quem teve ataque cardíaco, todo tipo de morte agora é o Covid. Eu não sei se dá Ibope para ele, ou se ele é o culpado, eu não sei o que é isso. O que eu sei é que é o medo. Quando nós olhamos para a igreja, lembramos daqueles discípulos de Jesus, medo da tempestade. Medo da tempestade. Lá em Lucas 8, Mateus 8, Marcos 4, eles estavam com medo da tempestade. Medo de morrer afogado. Em Mateus 16, os discípulos tiveram medo de fantasma. Medo de fantasma. Esses discípulos medrosos, quando você vê, no dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo, o que foi que veio? Jesus Cristo disse: recebereis poder. Quando vier sobre vós o Espírito Santo, então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veio o poder. Cadê o medo deles? O medo, evadiu-se, evaporou-se. Aqueles homens que tinham a palavra toda, tinham vivido com Jesus Cristo, aprenderam 3 anos na escola de Jesus. Como é que ainda estavam com medo, presos num lugar, com medo dos judeus? Veio o Espírito Santo, abriram a porta, nunca mais se esconderam. Enfrentaram a morte, enfrentaram prisões, enfrentaram açoites, botaram o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque tinham recebido o poder que os conecta com Deus. O homem expulso do Éden, ele ficou desconectado de Deus. Mas o Espírito de Deus vem e ata, e nos reata, nos reconecta com Deus. E agora, no poder do Espírito Santo, nós não podemos ter medo.
nem dos colegas na faculdade que nos ridiculariza porque somos filhos de Deus, nem dos colegas lá no trabalho que nos ridicularizam, nem temos que rir de piadas imorais porque foi o chefe que disse, nem temos que cair na tentação da imoralidade para dizerem: você não é homem, não? Não é só homem que pratica sexo com a fêmea. O macaco também procura a macaca. O gato procura a gata. O cão procura a cadela e nenhum deles é homem. A diferença de ser macho e ser homem é que o homem sabe quem é a sua esposa. O homem sabe quem ele é. E se esse homem sabe que ele é filho de Deus e ele tem um Senhor chamado Jesus Cristo, ele vai obedecer ao seu Senhor, porque não se pode agradar a dois senhores, a Jesus e ao mundo, que é originário da mente de Satanás. Então, o poder, assim que veio para os discípulos, foi-se o medo. E conosco, esse espírito ainda está aqui. Esse espírito está dentro de cada um que se rendeu a Jesus Cristo. Meu querido que está me ouvindo, você precisa ter certeza de que você se entregou a Jesus como Senhor. Único Senhor e suficiente Salvador. Se nós vemos que todo mundo quer Jesus como Salvador, quem não quer? Você vê no capítulo 16 de Atos, enquanto Paulo e o seu companheiro faziam um culto durante a noite, eles não podiam dormir, eles tinham apanhado demais. Doía tudo. Ardia tudo. Eles começaram a fazer um culto. Enquanto um orava, o outro cantava. E eles revezavam. Lá pelo meia-noite, Deus resolveu falar com eles e dizer: eu estou recebendo o culto de vocês, eu estou aqui com vocês. Como é que Deus fez isso? Chacoalhou a prisão. Todas as portas se abriram, todos os grilhões foram quebrados. O carcereiro, quando viu aquilo, trouxe a lanterna. Quando viu todos eles soltos, desamarrados, ele pensou: ponto, vão me matar. Esses homens vão fugir e eu sou responsável por mantê-los presos. Quando o homem ia se suicidar, Paulo gritou: não, não te faças nenhum mal. Todos nós estamos aqui. A prisão toda foi sacudida, mas só quebrou os grilhões. Não teve nenhum prejuízo. O carcereiro, quando viu aquilo, viu que era sobrenatural. Caiu aos pés de Paulo e disse: que devo fazer para ser salvo? Coitado, achou que podia fazer alguma coisa para ser salvo. Ninguém pode fazer alguma coisa para ser salvo, para você se salvar. Se você está no meio do mar revolto, está morrendo, o que é que você vai fazer para se salvar? É preciso que venha lá de fora um barco para salvar você. Como é que eu posso fazer para ser salvo? Tem gente que acha que pode ser salvo dando muito dinheiro para os pobres, construindo igrejas. Está vendo? Nada. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Você só pode se entregar, se render a um que já fez tudo por você. E quando você se rende a Jesus, é como único Senhor, você não tem outro.
Senhor é dono, Senhor é proprietário, o Senhor é aquele que comprou. Só quem foi lá na cruz e pagou o seu preço foi Jesus. Não foi nenhum outro e nenhuma outra. Só foi Jesus. Portanto, ele é o seu dono, o seu proprietário, o seu senhor. Se você comprou um gato. Aí, o seu gato vai para o telhado da casa do vizinho e lá ele caiu num lugar que vai morrer. Você vai lá e salva o seu gato, porque o gato é seu. Não é? Nós salvamos aquilo que é nosso. Hoje eu estava meditando em João 10, por causa disso. Quando Jesus Cristo diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas antes ele diz: as ovelhas ouvem a minha voz, porque eu as chamo, porque elas são minhas. Ele salva depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Jesus Cristo cuida daquelas ovelhas que são dele, que pertencem a ele, porque aquelas conhecem a voz dele. É tudo uma questão de propriedade. No momento em que você se rende a Jesus Cristo, você reconhece tudo que ele já fez, você diz a ele, você confessa. A Bíblia diz: se no teu coração creres, quanto à boca confessares Jesus, serás salvo, porque com o coração se sente para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, você se rende a Jesus como Senhor, você agora é dele, ele lhe salva, porque ele salva aquilo que lhe pertence. Ele não vai mexer no que não lhe pertence. Então, esse é o caso. Você é propriedade dele. Ele lhe resgatou, o Pai nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, agora, ele lhe dá o Espírito que vai criar em você a natureza de filhos de Deus. Por quê? Porque esse Espírito lá de dentro do seu coração vai ensinar você a dizer Pai. Ele vai fazer de você um filho semelhante a Jesus. Ele vai transfigurar você de pecador a pecador, filho de Deus. Há um filho de Deus como Jesus, porque está escrito em Romanos 8, e aqueles a quem dantes conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu filho. Uma vez que nós já reconhecemos Jesus como nosso dono, nosso proprietário, ele nos fez filhos de Deus. E agora o Espírito está nos transfigurando. Mas Deus podia lhe ter trazido aqui, meu irmão, no século XVI, ou no primeiro século, ou no século XVIII, mas ele escolheu você para ser a igreja do século XXI. No meio dessa confusão, no meio dessa libertinagem que nós vivemos, porque os valores foram todos jogados no ralo. Você vê autoridades se gabando
de tudo aquilo que causava vergonha a um homem que tinha vergonha, hoje eles se gabam. Onde já se viu dizer que uma mulher pode se gabar de ter filhos, vou fazer uma produção independente. Ela produz um filho que não conhece o pai. Como o filho se sente? Como é que o filho se sente? Mas eu vou dar tudo para o meu filho. Nem só de pão vive o homem. No futuro, aquela criança começa a sentir a falta, o vazio. Cadê meu pai? E ela olha para as outras crianças que têm pai e mãe dentro de casa. E a ferida vai crescendo e a dor chega lá. E depois acha que fez tudo certo. Os princípios eternos da família, os homens desprezaram. A conduta moral do respeito e da honra pelos pais também foi desprezada. E quando nós examinamos todos os valores familiares, vemos que praticamente sobrou nenhum. É nesta época. Eu não digo que é uma pandemia, eu digo é pandemônio que nós estamos vivendo, e é nessa época que nós precisamos parar. A carta que eu quero que você leia hoje é a seguinte: entra no teu quarto e fecha a porta, e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai, que te ouve em secreto, te recompensará. Por quê? É tempo de você falar com seu pai e perguntar: o senhor não tem mau gosto para me botar aqui como filho, para ver dor, miséria, imoralidade, desrespeito, desonra? O que o senhor quer de mim, meu Deus e Pai? Me diga o que o senhor quer de mim. O que é que eu posso fazer? Com certeza, Jesus vai responder para você assim: sem mim, nada podereis fazer. O Pai dirá: olha para mim. Olha para o alto, busca as coisas lá do alto, porque tu já estás assentado nas alturas com Cristo. Você precisa se assenhorar e se conscientizar de quem você é. Não importa onde você mora, não importa o quanto você estudou, não importa se você é branco, preto, homem, mulher, baixo ou alto, velho ou novo. O que importa é aquilo que nós somos em Cristo. Essa é a nossa estatura. Se você está aqui nesta época, saiba que foi Deus que formou você no ventre da sua mãe para nascer e ser igreja do século XXI. E quando nós pensamos nisso, você vem ser filho de Deus numa igreja em plena síndrome de Laodiceia. Uma igreja indiferente ao noivo, porque o noivo está batendo do lado de fora para entrar. Ele quer ser ouvido, mas dentro da igreja o povo está muito ocupado. São muitos eventos. Eles não apenas não ouvem a voz do noivo, não lê a Bíblia, como é que vai ouvir? E Jesus Cristo, aqui em João 10, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as chamo e elas me seguem. Mas as ovelhas que estão dentro da igreja agora, no século XXI, o Senhor, o pastor, está do lado de fora gritando. Ele está à porta e bate. Ele bate. Porque se ele chamasse, poderiam confundir a voz dele com outro, mas ele bate para ver se alguém tem pelo menos a curiosidade de ir lá, saber o que está acontecendo. Ninguém vai. Se alguém ouvir a minha voz, ele diz sim. Porque pode ser até que a pessoa ouça, mas não convide. É o quadro da igreja que não sente a falta do seu Senhor, convive muito bem lá sem ele, não sente saudade, a ausência dele não faz a menor diferença para essa gente. E é uma igreja indiferente ao Espírito Santo. É uma igreja que está aqui, ainda Jesus Cristo está chamando a atenção. É nessa igreja que o nosso Deus quer que hoje nós sejamos a referência para o mundo. É nessa igreja que nós temos que batalhar. É aqui, com essa igreja, que nós temos que orar e clamar a Deus, pedir que Deus envie um espírito de arrependimento. Para ver que, vendo o arrependimento, vai haver um avivamento. E então, o Senhor da seara, o agricultor que é Deus, poderá tirar da terra o precioso fruto, depois que vêm as últimas chuvas que amolecem o solo para tirar o fruto. Porque as primeiras chuvas foram em Pentecostes, amoleceu a terra para o plantio. Tem vindo uma chuvinha, outra aqui e ali, mas as últimas chuvas amolecem a terra para ser tirado o fruto da terra. E quando nós lemos o apóstolo Tiago, ele diz que é para nós sermos pacientes quanto à vinda do Senhor. Pacientes. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é sobre o tempo que nós estamos vivendo. Ele diz: sede vós, irmãos, também pacientes quanto à vinda do Senhor. Capítulo 5, versículo 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas vieram em Pentecostes, encharcaram a terra. Encharcaram a terra. E a semente da palavra foi plantada e foi disseminada pelo mundo. E aqueles discípulos foram e plantaram. Mas então, agora, nós precisamos, antes de tudo, das últimas chuvas. Essa chuva que vai amolecer a terra, para que seja retirado daqui o fruto, o remanescente da igreja, aquela igreja que será arrebatada, que nós sabemos que a igreja toda não será arrebatada. Jesus Cristo falou das 10 virgens. Dentro dessa igreja barulhenta, dessa igreja dos eventos, dessa igreja da prosperidade, dessa igreja da soberba, do orgulho, da falsidade, a igreja que bota para fora, que deixa dentro da igreja o orgulhoso, o invejoso, o fuxiqueiro, o adúltero, e não recebe a prostituta. Por quê? Porque a prostituta faz vergonha para a igreja. Jesus Cristo também está do lado de fora como a prostituta. Jesus Cristo também lá do lado de fora dos grandes templos
chiques, que não é todo mundo que pode entrar porque não está bem vestido. Senão vai ser medido dos pés à cabeça. O que é que você espera que Deus vai lhe dizer quando você diz, Pai, o que o Senhor quer de mim agora, como seu filho, aqui na igreja do século XXI? Ele vai dizer para você, eu quero você como filho. E Jesus Cristo, Filho, diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Pai me enviou para ser canal da bênção, da redenção, da salvação, da vida. Eu faço de vocês o canal da vida, da salvação, da redenção, da palavra, do amor, do reino. Muitos se oferecem como canais, mas no instante viram represa. Mas não esqueça que Deus lhe diz que ele dá semente ao que semeia e o pão ao que come. Se você semeia, ele vai dando semente porque ele sabe que você há de semear. Mas para que ele vai lhe dar semente se você não semeia? Assim, eu quero terminar essa série de considerações pedindo a você, seja um semeador. Seja um semeador. Semeie a palavra. Um semeia, outro rega, outro vai colher. Mas quem dá o crescimento é Deus. Vá semeando e no poder do Espírito Santo. Não se preocupe com a colheita, apenas semeie. E deixe que Deus, segundo a sua riqueza em glória, honra e resplendor, há de suprir em Cristo todas as suas necessidades. Meu irmão querido que me ouve, que Deus seja louvado na sua vida, que você seja um grande semeador do reino, que você cresça na semelhança de Cristo, que o Espírito Santo, com toda a liberdade, possa transfigurar você cada dia mais num filho de Deus, e que, em nome de Jesus Cristo, você saia desta quarentena mais fortalecido, mais convertido, mais seguro daquilo que Deus tem para você, ainda aqui. Não sabemos quando Jesus vai arrebatar sua igreja, mas o desejo para você, de todo o meu coração, é que nós estejamos nessa primeira colheita. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Gente, que coisa linda, missionária. Que palavra, que momento, que pena que o que é bom dura tão pouco, né? Nós estamos... eu falo isso, gente, porque eu tenho uma admiração muito grande para a missionária Edmeia, desde a primeira vez que eu conheci. Eu lembro que ela veio na nossa igreja através do Spa da Alma, né? Nós temos aqui anualmente, aqui em Recife, quem está nos vendo, somos uma igreja aqui de Recife, Igreja Nazaré Central do Recife, e anualmente tem um evento muito, muito lindo, né? Internacional, Magda, né? Junto com uma equipe linda, vê a dona Edmeia, da missionária, e desde que eu vi pregando, e eu a vi também no Oxigênio, na conferência Oxigênio aqui, e foi um momento muito lindo. E eu tenho certeza, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando agora, foi ministrada por essa palavra. Então, minha gente, vamos pegar esse conselho. Terminando aqui, vá para o seu quarto, dobre os seus joelhos e busque no Senhor aquilo que Ele tem proposto para você, como Ele quer te usar nesse momento, nessa pandemia, depois da pandemia. Deus tem algo muito, muito importante e gratificante para cada um de nós. Missionário Edmeia, estamos indo para o final, temos ainda um pouco de tempo. Eu gostaria de pedir para a senhora falar um pouquinho, né, sobre a casa de Marta e Maria. Eu vou ativar novamente os comentários, vou colocar aqui a conta bancária
né, do projeto, e a senhora tem toda a liberdade para falar um pouco, né, desse projeto que tem marcado a vida de muitas crianças, e nós sabemos que nesse exato momento agora todas as estruturas do nosso país estão comprometidas financeiramente, mas nosso Deus é o dono do ouro e da prata e com certeza Ele vai estar nos mantendo. Mas fala um pouquinho desse projeto, vou colocar aqui a conta bancária, e você que está nos acompanhando, foi bênção, então vamos semear. Vamos ofertar, vamos fazer o nosso papel e tocar o barco para frente, em nome de Jesus, vamos sair dessa, tá bom? A Casa de Marimar tem um projeto social que nasceu no meu coração. E o nome foi dado pelo meu pastor, reverendo John Saunders, vai fazer 30 anos agora, em outubro. E esse trabalho nunca teve ajuda nenhuma de governo. É sustentado apenas pelas ofertas que eu ganho, porque quando a gente vai numa igreja pregar, sempre recebe uma oferta. Alguma igreja, alguém passa um tempo ajudando, depois para. Isso porque oferta, o compromisso é com Deus. A igreja que se mantém dando sem parar é a igreja do pastor Aloísio de Moraes, aqui de Botafogo. Então, eu tenho crianças que entram lá no ano que tem que deixar a creche e ficam conosco até 12 anos, 13. Essas crianças vêm de manhã, funciona dentro da favela, é só para crianças da favela. Elas vêm de manhã, tomam café, quem vai para o colégio vai, quem não vai fica, vão ser espalhados nas salas com as professoras, fazer deveres. Enquanto eles fazem deveres, vão sendo tirados em pequenos grupos para aula de computação, para aula de violão, de flauta, de teclado, para aula de inglês. E vão assim se revezando. 11h30 começa a servir o almoço, eles almoçam, vão para a escola, os que estavam na escola voltam para lá, e vamos fazer a mesma coisa. O objetivo desse trabalho é plantar Jesus no coração dessas crianças. Plantar cedo. Com 5 anos, nunca perdemos uma criança, nem para o tráfico, nem para malandragem, nem para prostituição. Pelo contrário, Deus tem nos abençoado. Que tem saído dali muitos pastores, missionários, líderes de louvores, pessoas de caráter cristão. Outra coisa também que eu gosto muito de falar. Quando começou esse trabalho, o Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio. Em 12 anos depois, maior concentração de centros de macumba. 12 anos depois, acabou o último centro de macumba. Mais 2 anos, Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. 2008, foi colocado lá a primeira UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, porque não tinha mais. Não estava totalmente pacificado. É um lugar... Eu não posso falar muito do Morro Dona Marta, porque eu sou apaixonada pelo Morro Dona Marta. Eu amo aquele lugar. Eu tenho as crianças mais lindas do Rio, depois dos meus netos. E as pessoas maravilhosas, queridas, filhos de Deus que tem aí, crianças inteligentíssimas. Olha, é uma riqueza, uma riqueza. E vive assim. No momento, nós temos que obedecer às autoridades. Aproveitei para fazer uma reforma que eu queria fazer lá, de trocar piso, pintura, está tudo pronto. Só vou agora comprar as mesas. E nós ficamos lá, com tudo pronto para ajudar. Criança está em casa, mas se precisa comida, vem lá, pede, a gente ajuda com cesta básica, do jeito que for. E nós estamos continuando. Deus está abençoando, abençoando. Porque ontem eu fui, que dia 25 saiu a minha pensão. Então eu fui para buscar dinheiro, porque hoje seria o dia de arrumar para pagar o povo. Na conta da casa tinha dinheiro para pagar todo mundo. Amém. O Glória a povo Deus. vai, uma oferta daqui, outro dali, está sendo uma bênção. Estou muito feliz. Amém. Graças Glória a Deus. Gente, olha, tá aí o número da conta. Vamos semear. Quando terminar essa live aqui, eu vou semear também, em nome de Jesus. O que nós podemos fazer para essa obra e tantas outras,
darem continuidade, a gente poder auxiliar, a gente abençoar vidas, é muito importante. Estamos chegando ao final. Muito, viu? Tamo junto, missionário, tamo junto. Se a senhora precisar, fala com a gente, ó, a gente da Igreja Central do Recife, JNI Central do Recife, nós estamos orando pela senhora, pela vida de todas as pessoas que estão aí, ó, na luta, na guerra, para que a esperança ainda permaneça nos lares. Muito obrigado. E, gente, você que está nos acompanhando, nós temos toda terça-feira uma super live. Próxima terça nós estaremos aqui, o pastor Thomas, da Igreja Rio, que tem feito um trabalho muito lindo na parte social também na nossa cidade, tem sido um impacto. E para você ficar atento, segue as nossas redes sociais. Pode seguir nosso Instagram, @JNCentral, e nós estaremos repassando toda a nossa programação. De já, missionária, poderia nos despedir com uma oração e podemos descansar essa noite em nome de Jesus. É o Alex? Eu sou o Alex, isso mesmo. Então, tá bom. É porque a Magda botou na agenda Alex. Dizer, que beleza aquela Magda, né? É linda, linda demais. Magda, Andréa Vieira, um abraço. Sim, não posso esquecer. Abraço do nosso pastor, reverendo Rubens Rodrigues, pastora Silvia Rodrigues e do nosso presidente da JNI, Danilo Amorim. Viu? Todos mandam um abraço para a senhora. E eu levar um puxão de orelha aqui, eu ia levar um puxão de orelha. Mas vamos lá, pode orar, missionária. Deus te abençoe, viu? Tá bom. Senhor Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, mais uma vez, congregados, reunidos na sua presença, e pedindo, Pai, que nós tenhamos vida, que agrade. Nós queremos saber que o Senhor se deleita em nós, o que deseja o que nós temos, de que o Senhor possa verdadeiramente olhar para nós e dizer, como o Senhor diz de Jesus, esse é meu filho em quem eu me comprazo. Fortalece-nos com teu Espírito, derrama sobre nós, ó Pai. Pelo sangue de Jesus nós te pedimos, o Espírito de arrependimento, para que nós possamos, Senhor, pegar esse Evangelho e com o coração queimando de amor por Cristo, sair vencendo, quebrando barreiras, anunciando o teu amor, a tua graça. Que o teu nome seja louvado e glorificado. E que toda a nossa nação possa se render aos teus pés, Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos pelo nosso presidente Bolsonaro. Oramos por todos os ministros, governadores, prefeitos. Oramos pelos nossos pastores.